Amém, irmãos. Boa noite a todos. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto para a glória do nosso Deus. E desde já quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade, oportunidade ímpar de estarmos juntos como igreja, como filhos, louvando e agradecendo o nome do Senhor, fazendo a nossa, seguindo a ordenança, aquilo que Ele nos orientou de congregar, de estarmos juntos, de crescermos no conhecimento, de adorá-lo, de glorificá-lo, e de buscá-lo a cada dia mais. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estão conosco, aos que irão nos assistir posteriormente nas redes sociais, que já estão, que já entraram. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Vamos colocar de pé, vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, orando, pedindo que o Espírito Santo nos instrua nesta noite mais uma vez, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do nosso Pai, fortificando as nossas mentes e entronizando todas as palavras, todos os louvores em nossos corações. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez glorificamos a Ti, louvamos a Ti, engrandecemos ao Teu nome e Te pedimos, Pai, nesta noite mais uma vez, nos dê força, fortifica-nos na Tua verdade, na Tua palavra, que nesta noite, Pai, nós possamos estar aqui verdadeiramente, nos entregando como sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus, prestando um culto racional, glorificando a Ti verdadeiramente, sendo instruído pelo Teu Espírito, para que nós possamos nos apresentar verdadeiramente agradáveis a Ti, como incenso agradável a Ti, glorificando o Teu nome em palavras, em louvores, porque este é o nosso único intuito, Pai, sermos filhos, obedecer a Ti, nos colocar totalmente dependente de Ti e, Pai, glorificar ao Teu nome. Que o Teu Espírito Santo venha testificar a Tua verdade, a Tua justiça e o Teu juízo em nossos corações, não só agora, mas todos os dias. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Grupo de louvor com oportunidade. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história tem um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho, chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios defeitos. O que sai contra mim não é mais o que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de Deus, na minha história,
Estamos sim na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Estar no caminho, não chegar ao fim. Na minha luta, no meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho. Reflete a glória que revela os seus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Nós temos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje eu tenho a missão, mais uma vez, de trazer a introdução, né? Uma palavra prévia, dando a introdução à pregação que o nosso pastor Júnior irá trazer, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E ele colocou o tema desta noite como coração duro de cerviz, né? A dureza da cerviz. E eu, como uma introdução, e espero ser breve para não atrapalhá-lo na hora da mensagem, gostaria de convidar os irmãos para uma breve reflexão temática, né? Geralmente nós trazemos algo expositivo, mas hoje vamos de temático aqui, rapidamente, focado nesse ponto duro de serviço, a dureza de serviço. Lembrando que o pastor Júnior trará no contexto de Romanos, né, e eu trarei mais um apanhado geral sobre a dureza de serviço, ao passo que ele vai trazer o contexto da carta, ali, finalizando o capítulo 10 e muito provavelmente introduzindo o capítulo 11, né, nesta noite. Então eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no verso 51, passagem bastante conhecida, irmãos. Os irmãos conhecem bem esse texto e, como eu disse, hoje nós faremos algo mais temático. Então vamos ler esse texto e aí depois eu vou fazer um rodeio, né, sobre o tema duro de serviço, e depois a gente vai voltar no texto e aí finalizar introduzindo o capítulo 10 de Romanos, lá onde o pastor Júnior hoje finalizará esse capítulo. Amém? Atos capítulo 7, versículo 51. A versão que nós utilizamos geralmente é a versão King James 1611. Mas independente da versão que você tem, você vai conseguir utilizar tranquilamente. E o texto ele é bem sucinto, né? Nós já sabemos o contexto aqui do que está acontecendo. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro escrito por Lucas, né? Da mesma forma endereçado a Teófilo. E é o livro que nós chamamos o livro histórico do Novo Testamento, né? Onde vai narrar os atos apostólicos e o início da igreja. E esse capítulo é bem conhecido porque ele é o segmento de um texto que Lucas narra a respeito de um dos heróis da fé, se nós podemos citar assim, né, da igreja primitiva, daqueles que foram escolhidos para pegar o evangelho, um daqueles que foram incumbidos da pregação da palavra, da testificação da igreja e do crescimento. Se nós olharmos no finalzinho ali do capítulo 6, na verdade, no início do capítulo 6, o texto vai dizer que, multiplicando-se o número de discípulos, surgiu ali murmurações de gregos, né, murmuração de hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E aí o que aconteceu? A igreja cresceu muito, então eles incumbiram os discípulos, os 12 convocaram a multidão de discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra e sirvamos mesmo. Então eles reuniram entre si ali e buscaram outras pessoas para ser diáconos ali, né, para servir
no diaconato, naquele ministério mais manual, mais operacional, digamos assim, mas independente disso, todos estes eram cheios do Espírito Santo de Deus, pregavam a palavra, levavam o evangelho, e um desses foi escolhido, foi Estevão, né? E o texto do capítulo 6 e no final, ali no início do capítulo 7 até o final, é justamente sobre Estevão, né? Estevão, ele era um homem que pregava a palavra, era um homem que estava cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, e como nós já sabemos, o povo não aceitava o Espírito de Deus, e começaram a blasfemar contra o Espírito de Deus, e fizeram a mesma coisa que fizeram com Jesus e com outros, que foi o que? Juntaram na sinagoga e fizeram falsas acusações contra Estevão, né? E aí Estevão, se nós bem olharmos, ele no início do capítulo 7, ele começa uma pregação, né? E aí essa pregação ele vai fazer um esboço desde o início, né, de como veio o mundo, do povo de Israel, do povo escolhido, do que aconteceu com o povo, do chamado do povo resistir à palavra, resistir ao Espírito, né? E aí ele vai explicar o porquê que o povo resistiu ao Espírito. E aí chega no versículo 51, que é o que nós vamos ler agora, ele diz assim: duro de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós. Obviamente, aqui ele já está dando o veredito a respeito de por que o povo não aceitava o Evangelho, né? Ele está dizendo que o sintoma é o mesmo do povo de Israel, na época dos profetas, e do povo agora, neste momento, a respeito do Evangelho. Eles estão resistindo à mensagem do Evangelho, por quê? Porque eles são duros de serviço, porque eles são incircuncisos de coração e de ouvido. O pastor Júnior vai falar mais sobre isso hoje. E aí, o que nós vamos falar? O que é a expressão dura de serviço, dureza de serviço, né? Dureza de serviço, ele aparece várias vezes nas Escrituras, irmãos, e descreve de forma clara e objetiva um coração obstinado, inflexível, resistente à vontade de Deus. Então, toda vez que ele cita duro de serviço, a palavra de serviço ali significa nuca, que era um termo utilizado naquela época para nuca do animal, de um boi bravo, aquele que ele era praticamente indomável, ele era aquele que não queria ser domesticado, não queria fazer as suas tarefas. Um boi rebelde que recusava se dobrar os pescoços e ser colocado jugo do seu senhor. Então, esse endurecimento de nuca era como se fosse uma metáfora da palavra para apresentar a natureza humana, a natureza de um coração humano ausente da graça, ausente do Espírito de Deus. E o mais interessante disso, irmãos, é que esse endurecimento ele não é somente uma fraqueza momentânea, ele é um traço característico da natureza humana. Então veja, o ser humano ausente de Deus, ausente do Espírito, ele tem como característica, ele tem como seu conceito, como seu íntimo, como sua natureza ser duro de serviço. A tendência do ser humano é a concupiscência, como nós sempre falamos aqui. Então, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vemos a dureza do coração do homem. Quando nós vamos olhar a palavra de Deus, desde o chamado, vamos voltar antes do chamado. Gênesis, Eva, Deus estipula uma ordem, né? No capítulo 3, Eva vê a árvore, acha ela uma árvore vistosa, uma árvore que é chamativa, que pode ser que vai trazer algo que o desejo que dela queria, e o que ela faz? Ela cai na tentação, né? Isso só mostra o quão duro é a serviço do homem, que ele prefere se deixar levar pelos desejos do que ouvir a voz de Deus, de ouvir a ordenança de Deus. Então, assim, hoje nós vamos ver justamente sobre isso. O pastor Júnior vai trazer de maneira muito mais completa a respeito desta natureza, e ele já vem trazendo. Romanos, ela é uma carta que vai falar justamente sobre a natureza humana, independente ela sendo dos escolhidos do povo judeu naquela época, ele trazendo o povo judeu como uma nação separada, ou também dos gregos, dos romanos, do mundo em geral. A natureza do homem, ela é sim pecaminosa. Se Cristo, de maneira graciosa, Deus de maneira graciosa, né, a Trindade de maneira graciosa, não eleger antemão, não chamar e não mudar o coração, ele vai viver
de maneira discrepante da vontade de Deus e de maneira dura de serviço. É assim que ele vai viver, né? Então, assim, a rebeldia do homem, como eu disse, começa na queda. Começa na queda. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 vai dizer: E viu a mulher aquela árvore que era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejava para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu ela também a seu marido, e ele também comeu. Então aqui a gente vê a primeira expressão de obstinação humana. Esta é a que Eva sabia que Deus havia ordenado algo, mas preferiu confiar em quê? Na sua própria avaliação. Ela viu a árvore, achou que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, e deixou de lado a ordenança de Deus, dizendo que não era para comer aquilo, e comeu aquilo. Obviamente nós sabemos nesse meio termo, houve a tentação, houve, né, a semente, mas nós sabemos que a tentação ela veio pelo desejo de Eva, né? A tentação não vem à toa. Satanás ele não é o autor do pecado. Nós temos que lembrar disso. O pecado ele está no coração do homem. O Satanás ele tenta para você cair no pecado. Obviamente, então Eva ela já tinha um desejo. Ela olhou a árvore, ela desejou a árvore, ela viu que o fruto parecia agradável. Satanás agiu no que ela queria, no seu desejo. Ela já estava obstinada a querer o fruto. Satanás tentou, ela caiu. Então, aqui já está o primeiro ponto da dureza de serviço do homem. É o quê? A obstinação. Ele querer confiar na sua própria avaliação. É interessante, irmãos, que Adão também tropeçou, não é? Adão fez o quê? Comeu o fruto. Quando nós vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, é engraçado esse texto. O contexto do texto de 1 Timóteo 2,14 é Paulo ensinando a Timóteo, um pastor jovem, a respeito de como andaria a igreja, da postura do homem, da postura do pastor, da postura da mulher. E neste texto, do versículo 14, ele está falando a respeito da postura da mulher. Como a mulher deve se portar, como a mulher deve agir, uma mulher cristã, uma mulher sábia, né? E aí ele vai citar no capítulo 2, versículo 14, que Eva, ela, como eu posso dizer, ela pecou porque ela caiu nos seus desejos. Mas Adão, ele vai dizer que Adão não foi enganado. Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Olha que interessante. Ele está dizendo que Eva ela foi enganada, ela caiu na tentação, ela foi enganada pela serpente, mas com seu coração obstinado a querer a fruta. Mas Adão ele não foi enganado. Por quê? Porque ele não foi tentado. Adão ele comeu deliberadamente. Ele sabia. Ele não ouviu a tentação. Ele ouviu Eva e ele escolheu deliberadamente, do próprio coração, comer a fruta com ela. Para vocês entenderem o quão profundo é a obstinação do homem quando ele foge de ouvir a ordenança de Deus. É justamente este um ponto da dureza de serviço. Então, assim, essa dureza de serviço iniciou aqui, na queda. E a partir deste momento, né, ela foi herdada por toda a humanidade. Né? Nós sabemos que a partir da queda, todos nós somos descendentes de Adão no quesito pecaminosidade. Nós somos de uma natureza pecaminosa. O único que não nasceu de maneira pecaminosa foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa natureza ela foi herdada por toda a humanidade. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 9, Deus diz a Moisés: Tenho visto a este povo, e este povo é de dura serviço. Mais uma vez, um texto falando sobre dureza de serviço. Qual é o contexto, pastor de Êxodo? O contexto é aquele de que o povo tinha acabado de ser liberto, né? Acabou de ser liberto, estava no pé do monte. Moisés subiu para receber a lei de Deus, as ordenanças de Deus, as tábuas da lei, e o povo se viu abandonado, se viu como se estivesse solitário, e aí fizeram o quê? Fizeram um bezerro de ouro. Nós sabemos desse texto, é bastante conhecido dos irmãos. E aí, por que esse povo fez isso? Pela dureza de serviço, pela falta de confiança, pela obstinação em procurar deuses para si, a idolatria, né? Mais uma rejeição da autoridade de Deus. Então este é o contexto, mais uma vez mostrando a dureza de serviço. Então uma aplicação prática rápida a respeito da dureza de serviço neste contexto é o quê? Que essa dureza de coração, ela não só é manifestada em atos de rebeldia. Toda vez que ouvimos a palavra de Deus e escolhemos ignorar, já é uma dureza de serviço. Muitas pessoas eles linkam a dureza de serviço com atos explícitos de rebeldia. E nós temos que botar na nossa cabeça que
não é assim a dureza de serviço. A dureza de serviço é tudo aquilo que rejeita a autoridade de Deus. É tudo aquilo que rejeita a santidade de Deus. É tudo aquilo que rejeita o sacrifício salvífico de Deus. É tudo aquilo que rejeita ouvir a palavra de Deus. É tudo aquilo que rejeita ouvir e obedecer a verdade de Deus. Então, não é somente atos explícitos de rebeldia, mas é tudo que nós ignoramos a respeito do ser de Deus, sua soberania, sua palavra, seu plano salvífico. Então, assim, hoje é o que mais nós vemos. As pessoas têm agido como Israel agiu no Egito, não é? As pessoas estão sendo duras de serviço. E por que isso acontece, irmãos? Porque elas resistem à verdade do Evangelho. Por quê? Porque, de fato, irmãos, não são todos que ouvirão. Porque o coração do homem é enganoso. Então, são duas verdades. Primeira verdade, nós temos uma natureza pecaminosa. Isso é um fato. A partir do momento que nós não somos alcançados pela graça, nós vivemos de maneira desordenada para a morte eterna. Isso é um fato. Eu posso dizer até de maneira ordenada, porque é ordenada no sentido de que é fato de que todo aquele que não vive na graça, pela graça, mediante a fé, este está, de fato, indo à beira da morte eterna. Também, irmãos, nós temos que entender que o endurecimento a serviço, a dureza de serviço, ela também é tida como um juízo de Deus. Primeiro ponto, como eu disse, são duas vertentes. A primeira, a nossa natureza é pecaminosa. Nós herdamos a natureza pecaminosa da queda. Mas nós também temos que entender que isto não acontece. Nós temos estudado aqui quinta-feira, né? Aos que não estão vindo, têm acompanhado através das redes sociais, eu sou um desses, que o pastor Marco Anel tem trago textos mostrando que Deus, ele é soberano em tudo, em todas as atitudes, em todos os textos. Nós vimos na quinta-feira passada, ele trazendo o texto de Samuel, de Esdras, mostrando ali que até nas ações de Satanás, Deus tem um controle, né? Nas ações de Satanás, Deus tem um controle. Então Deus não pede controle de nada. Então, a dureza da serviço também é, sim, um juízo de Deus. Como assim, pastor? Nós temos estudado, irmãos, em Romanos, que Deus, ele deixou pessoas para viver nas suas próprias concupiscências, para que elas sejam culpadas pelo que elas querem fazer. Primeiro ponto, elas querem fazer. Segundo ponto, Deus deixou-as fazer. Veja, eu e você, nós somos privilegiados, não por mérito, mas por graça, de estarmos como filhos hoje. Por quê? Porque nós estamos aqui porque Deus nos resgatou de maneira com um potencial eterno e eficaz. Não foi por mérito, não foi porque eu quis, foi porque Ele me amou primeiro. E por este resgate, eu e você não vivemos de acordo com as concupiscências da carne. Por mais que tropeçamos, não vivemos. Diferentemente daqueles que a graça de Deus não alcançou para a salvação. Esses vivem de acordo com o seu coração, de acordo com a sua obstinação, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas concupiscências. Este é o ponto. Lá em Êxodo capítulo 9, versículo 12, vai dizer o texto falando sobre Faraó. E o texto é claro, diz assim: porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. O texto mostra, irmãos, que Faraó, ele não permitiu que o povo saísse do Egito antes das 10 pragas. Por quê? Porque Deus assim preordenou no coração de Faraó. Agora aqui vai. Faraó não tem culpa do que Deus fez? Tem. Porque o texto também vai dizer que esse já era um desejo de Faraó. Deus utilizou da concupiscência da carne para trazer juízo para aquele homem. O que Deus poderia fazer se fosse da vontade dele? Colocar graça. E a partir da graça, Faraó ser renovado. Faraó nascer de novo, como eu e você. Mas essa não foi a vontade de Deus. Então ele utilizou das concupiscências da carne, da natureza pecaminosa de Faraó, como juízo, deixando Faraó as suas próprias concupiscências, endurecendo a cada vez mais o coração de Faraó. Então, como é que Deus endurece o coração, pastor? Por que Deus endurece o coração? Esse é um ponto. Ele somente, irmãos, não dá a graça das pessoas crerem nele. Ele somente não revela aquelas pessoas, como nós estudamos em Mateus, né? Muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Muitos ouvirão, mas nem todos crerão. Este é um ponto. E este é um ponto que nós não podemos tirar da verdade. Então,
temos, na nossa mente, muitas das vezes pode ficar difícil de entender. Mas são duas realidades, irmãos. A depravação total e a soberania de Deus. Como isso se linka é só na eternidade que saberemos, né? Então Deus entregou as pessoas, como nós já vimos aqui em Romanos 1, 24 a 26, Deus, pelo que Deus também entregou as suas concupiscências de seus corações, a imundície para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então as pessoas já têm isso. É natureza do ser humano o quê? Honrar a criatura, não ouvir a Deus, quererem mais dar foco na sua obstinação, dar foco em seu coração. Então, quando o texto diz Deus entregou, já indica que isso é um juízo de Deus. Aquelas pessoas que estão indo, vivendo de acordo com as suas concupiscências, com o seu coração, achando que a sua verdade é a verdade absoluta, achando que o seu desejo é o que tem que ser feito, isso já é um juízo de Deus, mostrando naquela pessoa que ela vai viver obstinada para a morte eterna. Obviamente, irmãos, que eu e você não tem como definir quem está indo, no caso, quem será condenado ou quem será salvo em estágio último, mas nós julgamos pelo fruto. Então as pessoas que vivem pelas concupiscências hoje, elas não creram, elas não ouviram o evangelho, elas não foram alcançadas. Podem ser alcançadas? Podem, mas esses são os frutos de quem não creu no evangelho, os frutos de quem não ouviu a verdade de Deus, os frutos de quem não recebeu a Deus como seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, é justamente esse, a obstinação, viver pelo próprio coração, ser duro de serviço, né? Essa verdade, irmãos, nos leva a um profundo temor. Se nós resistimos continuamente à voz de Deus, né? Se nós vivemos dioturnamente pelas nossas próprias vontades, nós corremos um sério risco, irmão, de estarmos entregues às nossas obstinações. Este é um ponto que nós temos que entender. E eu convido a cada um dos irmãos que está nos ouvindo aí do outro lado também a pensar nisso. Se eu vivo uma vida deliberadamente pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo que eu acredito, pelo meu próprio mérito, pelas minhas próprias obstinações, é um sério risco, é uma séria evidência de que isso é um juízo de Deus, nos entregando às nossas próprias concupiscências. É diferente, irmãos, das pessoas que vivem pelo temor de Deus, vivem pela obediência, vivem pela soberania, vivem pela total dependência de Deus. E isso, irmãos, é explícito para nós, dioturnamente. Nós vimos isso, irmãos, nas nossas relações interpessoais. Nós vemos isso, irmãos, no trabalho, na escola, na rua, em todos os lugares. Como assim, pastor? Como eu sei que uma pessoa é dura de serviço? Primeiro, a pessoa é indiferente ao pecado. Ela é indiferente. Quando ela não sente mais culpa de pecar, quando ela já acha que aquilo é normal, isso é um sinal de endurecimento de serviço. É um sinal que aquela pessoa já está sendo julgada, é um juízo de Deus sobre ela. Quando ela acha aquilo normal, e é o que mais acontece, né, irmãos? Hoje o pecado ele é banal, ele é normal, né? A anarquia virou a verdade, virou juízo, virou certeza, virou moralidade. A anarquia, quando eu digo anarquia, no sentido da lei de Deus, né? As pessoas viverem fora dos princípios de Deus, virou a normalidade. E essa indiferença ao pecado é uma característica de uma pessoa dura de serviço. Outra coisa, amar ao erro. Além de ela ser indiferente ao pecado, ela ama praticar. Esse é um sinal, irmãos, de uma pessoa dura de serviço, que muito, além de rejeitar a verdade, eles preferem ouvir as doutrinas que agradam a si, preferem viver com o coração pecaminoso. Esta é uma característica de uma pessoa dura de serviço, irmãos. Além de ser indiferente do pecado, amar ao erro, ele também rejeita a correção. Uma pessoa dura de serviço, ela rejeita ser corrigida. Por quê? Porque para ela está tudo certo. Ela ama o pecado, ela é indiferente com o pecado, então aquilo para ela virou normal, como eu disse aqui. Então ela rejeita a correção. Quando a pessoa rejeita um conselho bíblico, quando ela rejeita viver pelos princípios da palavra de Deus, isso é um verdadeiro sinal de uma dureza de serviço, né? E aí nós chegamos no texto, justamente que Estevão cita, né? Versículo 51, né? Do capítulo 7 de Atos, onde ele vai dizer: homens de dura cerviz, incircuncisos de
coração de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também fazeis. Este, irmãos, é um dos principais relatos da dureza de serviço já no Novo Testamento. Mas a grande maioria dos textos que nós vimos aqui foi do Velho Testamento. Agora nós estamos falando do Novo Testamento. Então aqui mostrando que essa dureza de serviço não foi uma característica somente do Velho Testamento. Quando Cristo veio, acabou a dureza de serviço. Pelo contrário, as pessoas vivem pelas concupiscências, aqueles que não são resgatados, aqueles que não são alcançados pela graça. Essas palavras foram ditas, irmãos, por Estevão, né? Ele está falando ali para os senhores da lei, ele está falando ali para os hebreus, ele está falando ali para os gregos também, para os romanos também, todos aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus. Isso mostra, irmãos, que o coração endurecido, ele também pode estar dentro da religião, sabia? Ele está falando com fariseus aqui. Ele está falando com os pessoal da sinagoga se reuniu para apresentar acusações falsas, da mesma forma que aconteceu com Cristo. E ele está falando com estes aqui. Veja, a dureza de serviço não é somente com as pessoas que estão fora da realidade da religião. Porque tudo isso que eu citei aqui parece aquelas pessoas que vivem desordeiramente fora do contexto religioso, não parece? Pessoas que vivem deixadas pelos seus próprios pecados, mas existe também a dureza de serviço dentro do âmbito religioso. Porque nem todos que estão dentro da igreja visível são igreja. Concordam comigo? Nem todos que estão dentro da igreja dizendo que praticam as boas obras, dizendo que amam a Cristo, dizendo que pregam em nome de Cristo, dizendo que vivem em prol do reino de Deus, são de Deus. O próprio Cristo diz isso. Muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei demônio. E eu direi, afasta de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Este é um ponto. O que Estevão está falando aqui, irmãos, é justamente isso. Pessoas dentro do âmbito religioso que fingem que creem, que fingem que ouvem, que fingem que amam, mas não amam. Ele está dizendo, vocês são incircuncisos. Vocês são duros de serviço. Os corações de vocês, os ouvidos de vocês estão voltados para suas naturezas pecaminosas. E isso, irmãos, acontece no nosso meio, irmão. Nós devemos nos examinar. Será que eu e você, irmãos, de maneira natural, pecaminosa, das nossas concupiscências, do nosso coração enganoso, temos resistido à verdade do Evangelho? E os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui. Ninguém resiste ao Espírito Santo no sentido máximo. Quando o Espírito quer alcançar alguém, este o alcança. Agora nós temos que balizar o seguinte: eu e você, fala que crê, vive dizendo que crê, fala que professa, mas será que de fato estamos professando, vivendo, amando, obedecendo? Nós temos que analisar. Nós temos resistido ao Espírito Santo? Será? Será que nós estamos lendo a palavra e aplicando em nossas vidas? Nós temos que fazer essas perguntas, irmãos. Será que a Bíblia tem sido o nosso manual de fé? Será que nós, além de crescermos na graça e no conhecimento, nós temos crescido na prática da graça e do conhecimento? Na prática. Porque nós não temos que ser só conhecedores da palavra, mas praticantes, não é o que a palavra diz? Nós temos que ser praticantes. Será que eu e você tem praticado, através do Espírito Santo de Deus, a verdade de Deus? Porque, senão, nós estamos sendo duros de serviço. Estamos sendo religiosos somente. Vimos aqui no domingo, ouvimos a palavra, ouvimos as coisas bonitas, fala, mas não vive. Se fizemos isso, se fazemos isso, irmãos, somos somente religiosos. Não somos de fato filhos e salvos pelo poder de Deus, pela graça, e chamados ao arrependimento pelo Espírito Santo. Não é? Será que quando nós ouvimos os sermões, né, ouvimos os hinos, nós nos convencemos que tudo que nós ouvimos é para a glória de Deus e para o nosso arrependimento? É para a glória de Deus e para o nosso reconhecimento de total dependência? Que nós somos dependentes de Deus? Que Deus é soberano sobre todas as coisas? Será que quando nós ouvimos as pregações, ouvimos os hinos, nós não estamos querendo glorificar a nós mesmos? Porque o que mais acontece, irmãos, é isso, nós sabemos. Nós temos uma grande dificuldade de ouvir músicas que estão no meio cristão, que dizem que são cristãs, mas que glorificam o homem, que glorificam as vitórias, que glorificam as bênçãos, que glorificam o dinheiro, que glorificam o coração do homem, que glorificam o ser do homem, mas não glorificam a Deus. Será que as mensagens têm glorificado a Deus? Será que os hinos têm glorificado a Deus? Será que os sermões que temos ouvido e praticado são para a glória de Deus? Temos que pensar. Será, irmãos, que eu e você
Somos só capa exterior de credulidade? Será que eu e você não temos resistido a abandonar pecados de estimação, pecados secretos? É um problema, irmãos. A dureza de serviço é isso. Na teologia, como eu disse, a depravação total é uma das matérias e é real, irmãos. O ser humano, sem a graça, sem o Espírito de Deus, sem nascer de novo, ele é depravado moralmente, instintivamente, e isso reflete na sua carne. Se eu e você não pratica, não glorifica e não rejeita os pecados, nós estamos sendo religiosos, mas não filhos. É justamente o que Estevão está falando aqui. Aqueles homens são duros de serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos. Eu e você temos que tomar cuidado se estamos assim, irmãos. E aí, irmãos, a Bíblia, ela nos chama para uma justiça pela fé. Pastor Júnior vai falar justamente sobre isso hoje. Ele terminou, se eu não me engano, ele falou o versículo 17 no culto passado, e vai iniciar, eu não sei se é nesse que ele vai falar o 17, mas independente disso, o versículo 17, ele vai falar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E essa justiça pela fé, ela traz uma transformação. Essa dureza de serviço que outrora era uma característica de nós de vivermos de maneira depravada, hoje ela se tornou um quebrantamento pelo coração de carne que foi colocado em nós, através da ação do Espírito Santo de Deus. Então todos aqueles que são eleitos segundo a presciência são chamados. E esses são chamados, eles são justificados, que está escrito aí em Romanos 8, né? Aquela corrente de ouro que nós chamamos da teologia, que são eleitos, que são chamados, santificados, que são justificados, eles são santificados, são glorificados. Tudo no passado. Então, o que acontece? Diante de toda essa exposição, nós precisamos se perguntar: o meu coração tem resistido à voz de Deus? Eu tenho confiado na minha própria justiça ou na justiça de Cristo? Eu tenho ouvido as palavras de Cristo e endurecido meu coração, ou eu tenho sido quebrantado pelo Espírito Santo de Deus para praticar os princípios bíblicos, os princípios do Evangelho, não por meu mérito, mas pela glória de Deus? São coisas que temos que entender, irmãos. Porque, como está escrito lá em Ezequiel, irmãos, 36, 26, que Deus quebraria o jugo, e quebraria os corações duros e colocaria nos seus um coração de carne. O que significa isso, pastor? Que todo aquele que é chamado, que é escolhido, que é selado com o Espírito Santo de Deus, ele não vive de maneira dura de serviço. Todo aquele que é chamado, que é escolhido, que é selado com o Espírito Santo de Deus, ele vive com o coração transformado, ele é regenerado, ele abdica das suas concupiscências, ele resiste ao mal, ele resiste ao engano, ele não cai em toda sorte de doutrina e de ventos de doutrina, ele resiste a Satanás, às suas artimanhas, ele rejeita o seu coração, ele rejeita as suas vontades, ele rejeita tudo aquilo que vai ferir os princípios do Evangelho, da verdade de Deus. Então eu e você, irmãos, que nós possamos praticar nesse contexto a verdade de Deus e não ser duro de serviço. Como eu disse, nós lemos o texto hoje de Atos 7:51 como um princípio de tema, Tema, foi o tema, a dureza de serviço. Estevão está falando aqui para os religiosos. E muitas das vezes nós temos que pregar, irmãos, e infelizmente a pregação da igreja hoje está sendo dentro da igreja, para a própria igreja. No mundo, nós sabemos que nós temos que pregar o evangelho, mas infelizmente nós temos que pregar até dentro da igreja. Tomar cuidado. Muitas pessoas estão sendo duras de serviço dentro do contexto religioso também. Que nós possamos, irmãos, não ser duros de serviço. Que nós possamos ser circuncisos de coração e de ouvido. Ouvir o Evangelho de Deus e praticar. Ter o selo do Espírito Santo em nós. Amém? Que Deus abençoe. Me demorei um pouco ainda. Gostaria de convidar o grupo de louvor e, posteriormente, gostaria de convidar o pastor Marconel para estar orando pelo pregador da noite. Amém? Boa noite, irmãos, graças e paz.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso perdoar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então ter vitória. Vem na glória, meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradecemos a oportunidade. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, estamos aqui com a Tua igreja, com Teus filhos. Nós te pedimos, meu Pai, nesta noite, a partir desse momento, que o Senhor continue falando conosco, que o Teu Espírito continue agindo no nosso coração, na nossa mente, que as palavras que forem ditas pelo pastor Júnior, que elas sejam ditas do trono de Deus, que ele não fale dele mesmo, mas que ele fale da Tua palavra, e que Teu Espírito possa testificar isso no nosso coração.
Que a nossa mente seja aberta e que o nosso entendimento seja aberto para que nós possamos entender, compreender as suas verdades. Que nós possamos, meu Pai, todos os dias colocar essas verdades no nosso dia a dia de forma prática, para que nós possamos ser verdadeiros servos, verdadeiros cristãos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu agradeço por mais uma oportunidade. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão que estão conosco, que estão nos ouvindo, e todos aqueles que irão ouvir posteriormente, que o Senhor possa falar conosco, como tem falado, desde o primeiro louvor. Agradeço a Deus pela vida do pastor Rafael, que já facilitou bastante a minha vida, já explicou bastante acerca do tema desta noite. Eu fico mais leve, mais tranquilo, e não me demorarei muito, amém? Que o Senhor possa abençoar cada dia mais sua vida, pastor. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Nós paramos no último estudo no verso 16. Hoje nós vamos concluir o capítulo 10. Pretendo ler do 16 até o 21. Eu queria lembrar os irmãos acerca do que nós falamos na mensagem anterior. Paulo estava falando acerca do povo judeu, né? Aliás, o capítulo 9, 10 e 11 trata da questão dos judeus, esse povo que o Senhor escolheu para guardar os seus estatutos, as suas leis, esse povo que o Senhor escolheu para receber a primazia da lei, para que pudesse replicar o mundo aos demais povos. Mas quando a gente ouve falar ou fala que Deus separou um povo e entregou a sua lei, e esse povo não cumpriu essa lei, nós temos uma falsa sensação de que Deus falhou em entregar a lei para um povo que não cumpriria. É uma falsa sensação de fato, irmão, porque Deus não erra. Nós temos que entender e nós temos compreendido isso. A cada estudo, a cada ministração aqui, a cada leitura da palavra, que Deus tem propósito em todas as coisas. Deus não erra, Deus não falha, Deus não tarda. Ele chega sempre no momento exato. Isso implica em dizer para você e para mim, irmãos, que alguns momentos mais angustiantes da nossa vida, que tem nos deixado cabisbaixos, tristes, envergonhados, hoje, ao compreender o verdadeiro sentido da palavra de Deus, hoje nós compreendemos que tudo cooperou para que hoje nós estivéssemos aqui, louvando e engrandecendo o nome dele. Porque tudo cooperou para que nós recebamos essas boas novas, que é a substituição vicária do nosso Senhor por nós. E Deus é maravilhoso. Então, de fato, irmãos, Deus corrige seus filhos na medida exata, de uma forma personalíssima, porque cada indivíduo é singular aos olhos de Deus. Deus trata com cada um de uma maneira diferente. E isso é amor. Isso é a dedicação de um Deus para com cada filho. E nós temos replicado isso também na nossa família, nossos filhos. Nós buscamos tratar nossos entes queridos com amor, entendendo-os cada dia mais. Assim Deus faz conosco, irmão. Isso é maravilhoso. Paulo experimentou essas maravilhas. E eu queria voltar no versículo anterior para a gente dar início à leitura. Nós lemos até o capítulo 16, até o 15, né? Que Paulo dizia assim: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: conformosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem as boas notícias, e trazem boas notícias de boas coisas. E aí ele continua, 16 até o 11. Mas nem todos receberam ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Ou na nossa pregação? Assim então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O 18 diz: mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra,
e as suas palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com uma nação insensata vou provocar a ira. E no 20 ele diz, mas Isaías é muito corajoso, e diz, eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifesto aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz, todo dia estendia minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. E no primeiro versículo do capítulo 11 diz, então eu digo, rejeitou Deus o povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Amém? Essa declaração aqui, Paulo diz que ele é um judeu, e ele declara que de forma alguma Deus não rejeitou o judeu, porque ele é judeu, e é ele que escreve essa carta. E ele foi regenerado. Então aqui, irmão, aqui no verso 15, Paulo ele extrai lá da mensagem de Isaías, uma mensagem quando o Senhor resgatou o povo de Israel do cativeiro. Paulo pega uma frase e coloca aqui na pregação dele. Quando o Senhor perdoou o povo de idolatria, que eles estavam sendo escravizados, estavam presos pelos medos, persas, pelos os babilônicos, pelos assírios, ficaram 70 anos presos, sofrendo. Então Deus, por misericórdia, perdoou o seu povo e resgatou o seu povo e os levou para a terra prometida. Então, os profetas pegaram as pessoas e mandaram espalhar essas notícias, dizendo, olha, espalhe a notícia de que o povo vai voltar para a terra prometida. Deus perdoou os seus pecados, Deus vai restaurar essa nação. Então é exatamente isso que Paulo faz aqui, ó. Paulo pega essa passagem que diz assim, ó, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho. Ele adaptou para sua carta. Essas boas notícias eram os mensageiros que espalhavam que Deus ia restaurar aquela nação que estava presa, que estava cativa. Então, Paulo, ele faz links do Velho Testamento com a carta aos Romanos. Interessante, irmãos, que Paulo ele tem mostrado, desde o capítulo 9 para cá, para os judeus e para nós, Igreja do Senhor, que o evangelho estava lá também, sendo pregado através dos profetas para o povo judeus. Porque nós temos uma sensação de que os judeus criam somente no Velho Testamento porque não sabiam de Jesus. Não é isso que diz? Não, nós não cremos em Jesus. Mas Paulo vai mostrar aqui que os profetas falaram de Jesus. Eles foram evangelizados. O coração, a questão é o coração do homem. É o coração do homem, naturalmente, ele é duro. Nós já nascemos com um coração duro, teimoso. Nós somos assim como seres humanos, irmãos. É por isso que é necessário o novo nascimento. É necessário que o Espírito Santo venha habitar em mim e em você, para que nós possamos aceitar a palavra do Senhor. É necessário nascer de novo. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. É necessário, é preciso. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Então, meu irmão, por que todos os domingos nós, pastores, estamos em todos os cantos do mundo levando o evangelho? Para que as pessoas recebam essas boas notícias. Então Paulo diz que quão formosos, quão maravilhosos são esses pés que levam as boas notícias. Na época do cativeiro e hoje que são as boas novas. Então, irmão, você pode se recordar. Quem foi que falou de Jesus para você pela primeira vez? Você se lembra? Aquela palavra que despertou a sua mente, o seu coração para a verdade de Cristo? Você era jovem, já foi agora na idade mais avançada? Eu não estou falando de ouvir a palavra, a Bíblia, mas ser despertado pela verdade de Cristo. É entender que Jesus tomou o seu lugar lá na cruz. É entender que não depende de nós ser salvo. Tudo isso é um ato de Jesus. Tudo isso é um poder soberano de Deus na sua vida. Que não há nada que você possa fazer. Você não precisa ser um dizimista fiel. Você não precisa acordar de madrugada para orar para ser salvo.
Você não precisa pegar tudo que você tem e entregar à igreja, ou a pastores, ou qualquer outro tipo de sacrifício para receber a salvação. Não, não depende disso. Isso já foi feito por Cristo. Quando você entendeu isso? Quem foi que falou isso para você? Quando foi que você entendeu isso? Então, os pés daquela boca, daquele mensageiro que trouxe essa notícia para você, é isso que Paulo está dizendo. Como são formosos esses pés que levam as boas notícias. Que há um justo que morreu por todos. Que há sim salvação em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então o capítulo 15, o verso 15 está tratando disso. Então Paulo vai lá em Isaías. Nós não podemos esquecer que Paulo, ele era versado no Velho Testamento. Então ele está falando com quem? Com o judeu que só crê no Velho Testamento. Então ele mostra para o judeu. Irmãos, nós já sabemos, o pastor já trouxe aqui estudo sobre o povo judeu. O povo judeu já nascia comendo leis, comendo a Bíblia, a Torá. De manhã, de tarde, de noite, isso era o café dele, o almoço, a janta dele. Para você ter uma ideia, irmão, aos 12 anos, ele já tinha quase tudo decorado. Salmos, profetas, as leis, ele sabia de tudo, qual é salteado. Paulo era um deles. Paulo era especialista na lei. Mas nós também já ouvimos dizer que a lei mata, né? Porque hoje nós compreendemos que a lei ela não veio para salvar. De fato, ela veio para matar. Porque não há esperança para aqueles que queiram viver pela lei. Nós já falamos a respeito disso aqui, que a lei ela só veio nos apontar um padrão. A lei ela veio nos provocar a ser santos, a olhar para um lado e olhar para outro. Quem será por nós? Eu não consigo fazer isso. A lei veio para fazer isso. Como o pastor bem disse, ela veio como um aio, como mestre, como professor, como instrutor. Para nos ensinar de fato o caminho a ser percorrido. Esse é o papel da lei. Então, a luta de Paulo contra os judeus não foi fácil, porque isso tem vindo de gerações e gerações anterior a ele, por todo o sistema patriarcal de Israel. E aqui ele vai falar, ele vai fazer alguma série de perguntas que nós vamos compreender que, de fato, o povo não compreendeu, de fato, o povo tem um coração duro, o povo tem um coração teimoso, que quer viver por sua própria conta e risco. Na verdade, irmãos, o pastor trouxe a mensagem lá de Gênesis, e nós podemos observar que o homem já nasce com o coração duro. Ele quer tomar posse das rédeas, ele quer participar. Se Adão e Eva estavam no paraíso, tinha tudo. Deus deu autoridade para o homem. Sobre todos os animais domésticos, selvagens, as aves, toda a criação. Deus deu autoridade para tudo nessa terra, sobre toda a criação. E Jesus, mais tarde, deu toda a autoridade para o homem sobre os demônios, para curar, para libertar. Então, no meu ponto de vista, eu creio que Satanás, por ser um ser, de fato, ele é poderoso, mas não acima de Deus. Ele estuda o comportamento humano e vê que o homem cobiça poder. O homem não regenerado, ele quer fazer alguma coisa, ele quer participar de alguma coisa. Então, sabendo que Deus deu toda essa autoridade ao homem, ele faz com que o homem cobice essa autoridade. Faça com que o homem seja egocêntrico e queira estar no centro de todas as coisas. Por isso que a religião tem matado muitas pessoas. Tem ensinado de uma forma errada. Porque o homem sem Deus, ele vira o pior animal de todos os tempos. Porque é um ser criado por Deus, inteligente, racional, que tem uma compreensão muito mais avançada que os demais animais. Ele retém a verdade, não para que a verdade venha mudar o seu coração, mas para que ele venha fazer com que outras pessoas se sujeitem aos seus ideais, às suas doutrinas, às suas vontades. Esse é o perigo que o ser humano carrega
poder ter tanto poder e tanto conhecimento dado por Deus. O homem, de um modo geral, não há distinção entre homens regenerados e homem não regenerado no quesito autoridade. Deus deu autoridade para toda a raça humana. Todos os homens, irmãos, sem distinção, estavam todos condenados à morte. Todos viviam do seu próprio jeito. Isso nós temos falado inúmeras vezes, que o Senhor tomou para si um povo. Ele estabeleceu uma nação para ele aqui na terra. E essas pessoas, irmãos, estão sujeitas às mesmas mazelas dos demais. O maior problema do homem regenerado, do homem que hoje compreende a vontade de Deus, que vive a palavra de Deus, que busca a santidade, o maior problema, sabe o que é, irmão? É esquecer, em dados momentos da vida, de que ele ainda vive na carne. Não é pelo fato de você ter nascido de novo, irmão. Não é pelo fato da verdade ter entrado no seu coração, você ter compreendido que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso substituto da cruz, que a gente não erra. Que nós não somos tentados. Mas é muito pelo contrário. Agora que nós somos tentados, porque as coisas que nós fazíamos naturalmente, hoje, pelo Espírito Santo, nós rejeitamos, porque não agrada a Deus. Mas a tentação continua batendo no meu e no seu coração todos os dias. O desejo de viver a vontade da carne é latente, cotidianamente. Não importa se você é pastor, não importa qual a função que você exerça dentro da igreja, não importa o que você faça na sua vida, o quão você vigie. Irmão, nós temos que estar o tempo todo de pé. A Bíblia vem nos orientar que aquele que pensa que está de pé, busque para que não caia. O nosso espírito está pronto, irmão. Se hoje Jesus voltasse, de fato, todos os regenerados iriam com ele. Mas até que ele venha, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. Como a Bíblia bem diz, o inimigo está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não diz que vai tragar os ímpios, não. É a quem, qualquer um, que possa tragar. E é muito melhor para o inimigo fazer com que um servo do Senhor se envergonhe do que um que está no mundo. Porque é um efeito dominó dentro da igreja. Isso desqualifica o cristianismo. É por isso que nós temos a responsabilidade de orar todos os dias, de ler a Bíblia, de participar de estudos para ter conhecimento da verdade e fortalecer nossa fé. Porque nós somos tentados todos os dias, em todos os momentos, irmão. Não há descanso para o cristão. Não tem descanso. Seja pai, seja mãe, seja filho, não importa que posição você ocupa dentro da sua família, não importa a sua idade. Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Timóteo foi chamado com quantos anos? Timóteo, ele já conhecia a palavra de Deus através da sua mãe, através da sua avó, Lóide, Eunice. A igreja era na casa dele. Quantos profetas foram chamados jovens, moços, mas foram chamados para viver e guardar a verdade de Deus? E quantos profetas bem mais velhos também? Irmão, não se trata de idade. Não se trata de meio social. Não se trata de intelectualidade. Se trata de ser ou não ser chamado por Deus. Porque se Deus chamou, Ele vai capacitar-nos para resistir, para ser mensageiro da verdade. Mas para ser mensageiro da verdade, nós temos que conhecer a verdade. Para não pregar qualquer coisa. Porque o coração do homem, ele é religioso. O coração do homem é corrupto. É cheio de imaginação. A Bíblia está repleta de exemplos dizendo que o homem cria Deus para si. Está repleto. Então nós temos que tomar cuidado. Esse coração duro, de dura serviço, que o pastor diz, um coração obstinado, teimoso, difícil de ensinar, orgulhoso, é de qualquer homem. Somos de todos nós. A Bíblia está falando de nós, irmãos. Nós temos um coração teimoso. Quantas pessoas você já falou de Jesus e as pessoas não deram nem a mínima? Quantas vezes nós ouvimos pregações que de fato fazem com que nós paremos, reflitamos, até nos arrependamos, mas passa-se um tempo, a gente parece que não dá tanta bola. A gente mesmo a Bíblia, Tiago diz que
A língua do ser humano é terrível. A língua, ela mata. Dá um exemplo do navio, dá um exemplo de um cavalo que é dominado pelo cabresto, pela boca, mas o homem não consegue controlar a sua boca. Isso é um exemplo forte para nós. E quantas vezes nós falamos besteira? Nós xingamos, nós maldizemos com as pessoas. Isso é o retrato do ser humano, gente. Isso é o meu e o seu retrato. Eu posso sair da igreja agora, meu irmão, nesse exato momento, pegar o meu carro e, de repente, um motorista me fazer uma besteira ali, eu xingar, esculhambar e... Poxa, cadê o cristão? Cadê? Ah, mas você não é pastor? Sim, meu irmão, nós estamos na carne. A carne, ela não se sujeita a Deus. A carne, ela não quer fazer a vontade de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de mim e de você, para nos dar poder, para resistir ao pecado. Então, neste momento, um homem regenerado, ele tem o que o ímpio não tem, autoridade e poder para resistir o mal. Hoje você pode resistir uma confusão no trânsito. Hoje você é capaz de resistir e não dar estímulo para uma discussão boba, tola. Porque você sabe que a boca que a própria palavra diz, a mesma boca que amaldiçoa é a mesma que bendiz, que abençoa. Nós somos seres complicados. Nós somos num corpo cheio de pecado. Essa casa que nós moramos, ela gosta das coisas do mundo. Ela foi condenada à morte. Mas Jesus veio e nos resgatou. A nossa alma. Esse corpo, ele vai ser glorificado, mas ainda não foi. É por isso, irmãos, que nós temos que meditar, orar, buscar força na fonte. Na fonte. É na palavra de Deus. Essa é a fonte. Então aqui no verso 15 ele diz que os pés daquelas pessoas que levavam as boas notícias de que Deus havia perdoado a nação que vivia de idolatria. Paulo diz que eles são formosos e ele usa para o seu texto. Quão formosos são as pessoas que levam o evangelho, as boas notícias da salvação para todo o mundo, para todas as pessoas. Ele continua 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. Aí ele usa o profeta Isaías que diz, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação, na nossa notícia? É engraçado que Paulo, ele pega agora os profetas, que os judeus eram bem familiarizados, que Isaías, Moisés, e começa a fazer uma série de questionamentos para os judeus. Mesmo Isaías dizendo, ele pergunta, mas o povo, o Isaías pergunta, Senhor, quem creu nessa pregação? Quem creu no que eu estou falando? Quem creu no evangelho? Aqui em Isaías 53, eu quero convidar os irmãos a abrirem lá, para a gente fazer uma pequena leitura. Isaías 53. Vamos lá para a gente desmistificar um pouquinho isso aqui. Isaías. Isaías 53 diz assim, quem tem acreditado em nosso relato, em nossa pregação, e a quem o braço do Senhor é revelado, ou seja, a força, porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. E quando nós viemos vê-lo, não havia beleza para que nós vamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado entre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós o escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente, ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram,
nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. De quem que Isaías está falando aqui? Imagine naquela época em que as pessoas faziam sacrifício de animais a Deus. Isaías traz esse relato. Isso aqui é um evangelho, irmão. Isso aqui ele está falando de Cristo. No Velho Testamento falando de Cristo. Ele era um homem de dores, um homem que sofreu as nossas aflições. Ele foi desprezado. Ele carregou as nossas dores. Será então que os judeus ouviram essa passagem, essa mensagem de Isaías, não buscaram saber, não procuraram entender do que Isaías estava falando? É isso que aconteceu? Ou simplesmente Isaías falava e ninguém queria saber e ficava por isso mesmo? O que Paulo quer dizer aqui, que os judeus ouviram sim falar de Cristo, daquele cordeiro que viria. Então, todos aqueles atos sacrificiais eram para simbolizar o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então, saber sabiam, mas o coração orgulhoso, o coração duro, não dava vazão a essa verdade, a palavra de Deus, porque Isaías era um profeta de Deus. Isaías falava da parte de Deus. Pastor, o que tem a ver isso com a minha vida? Tem tudo a ver. Quantas vezes nós falamos que Jesus morreu no meu e seu lugar, que Jesus quer restaurar a minha e a sua vida, que Jesus busca nos ensinar através da Escritura, e nós temos ouvido, e muitas das vezes nós não damos ouvidos. Qual de nós na nossa geração ousa dizer que nunca ouviu falar de Jesus? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu para tomar nosso lugar na cruz? Qual de nós em nossa geração tem a capacidade de alegar isso? É o que Isaías está dizendo. E ele diz mais. Assim então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui Paulo está mostrando que a fé não vinha através da lei, através do sacrifício, mas através da pregação de Isaías. Isaías estava falando a respeito do Messias, do Cordeiro de Deus. Então, Paulo aproveita essa situação e mostra que é pelo ouvir que vem a salvação. Pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai me instruir, na verdade, para que eu possa ir para o caminho correto. E o caminho correto é quem? Isaías está apontando. Um homem de dores. Um homem que morreu na cruz. Um homem que sofreu no meu e no seu lugar. Esse é o caminho da salvação. Não era o sacrifício. Não eram os dias santos. Não eram os dias de festa. Era o Cristo. Era o Cordeiro. Ele vinha apontando para isso. E Paulo começa a fazer perguntas retóricas. Paulo começa a fazer perguntas da qual ele já sabe a resposta. Mas para ver qual a questão dos judeus, ele começa a perguntar no 18. Mas eu digo, então eles não ouviram? Eles não ouviram essa pregação de Isaías, do qual eles eram familiarizados, do qual aos 12 anos de idade o judeu já tinha até decorado isso? E ele mesmo afirma, sim, eles ouviram, sim. Nós sabemos que eles ouviram. Verdadeiramente, o som saiu por toda a terra e as palavras até os confins do mundo. Então a questão, irmão, não era ouvir a verdade. Então quando nós falamos do evangelho hoje, para a igreja e através das redes sociais que as pessoas nos ouvem, ou agora ou posteriormente, não é que a palavra de Deus não está sendo dita, sim, está sendo dita. Agora a questão é, lembra da passagem que o pastor trouxe em Mateus, da semente que é jogada em terras férteis, outra em espinhos. Nem todo o coração está preparado para receber essa mensagem da verdade. Porque o ser humano, ele não quer ouvir a verdade. Ele, naturalmente, ele não quer saber da verdade. O homem, ele não quer saber de santidade. O homem, ele não quer saber de que tudo depende de Deus na sua vida. Não, o homem não quer saber disso.
O homem, ele quer, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa. O meu vizinho é carga torta. Eu sou uma pessoa responsável, sou pai de família. Eu não traio minha esposa. Sim, eu mereço mais do que ele. Aquele lá é um ladrão, aquilo lá é uma prostituta. Não, eu mereço mais. Não há mérito, é isso que ele está dizendo. Não há mérito. Se o seu coração não for preparado, ou seja, não for regenerado, essa palavra não entra no seu coração. Ela não vai entrar, meu irmão. E eu mudo a pergunta, ela tem entrado no seu coração? Você tem compreendido de que, de fato, você é um nascido novo? Você é uma pessoa regenerada? Você ainda tem vontades, saudades das coisas que você fazia no mundo, que deveria ter arrependido já? Ou você fala assim, se eu não fosse crente, eu ia voltar à minha vida? Eu tenho até saudade, mas agora eu estou na igreja, eu não posso mais. Você sente essa vontade no seu coração? Você tem que repensar a sua vida. Ou de fato você fala, meu Deus, como eu era cego, como eu vivi errado. Agradeço a Deus por ter me perdoado, mesmo sabendo que eu fazia coisa errada. Oh Deus, obrigado por o Senhor ter restaurado a minha visão. Obrigado por o Senhor ter limpado o meu coração de toda a maldade que eu fiz. E hoje eu tenho a paz que o mundo não entende, aquela paz que mesmo eu tendo vivido uma vida de pecado, hoje eu consigo dormir em paz, porque eu sei que eu fui perdoado. É dessa maneira que você vive. De que modo você vive hoje, meu irmão? Isso é um ponto que eu e você como cristão devemos rever em nossas vidas. Se nós, irmãos, em Cristo, não buscarmos viver em comunidade cristã, essa fagulha, esse fogo do Espírito, essa vontade de buscar a palavra, ela vai se extinguindo no seu coração. Pastor, você quer dizer que eu vou perder a salvação? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que se nós não estivermos o tempo todo cogitando nas coisas de Deus, a gente começa a ficar disperso. Então nós vamos se tornar presas fáceis para a cilada do sistema do mundo. A tentação vai pegar a mim e a você numa esquina qualquer. Nós temos que estar vigilantes, com a palavra aqui no coração e na mente, o tempo todo. O tempo todo. Leia, viva, medite a palavra de dia e de noite, para que você não seja enganado. Porque, irmãos, quando a gente fala que Satanás quer enganar o mundo, Satanás não é um homem que vem com sutilezas bestas e bobas, não. Satanás não vem com armadilhas tolas que a gente enxerga. Ele conhece a humanidade. Ele sabe como enganar. Até Jesus ele tentou. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que o Senhor nos deu autoridade, então ele vai começar em que no meu seu coração? Algum tipo de autoridade, algum tipo de desejo. É por isso que nós temos que ter 100% submetido à vontade de Deus, submissos à vontade de Deus, viver pela palavra. Não viver pelo que os pastores, que as pessoas dizem, se tiver desacordo com a palavra. Os judeus não entenderam isso. Os judeus entenderam a lei de uma forma e viviam por ela, achando que os seus pecados eram perdoados. Todas as vezes que eles faziam um sacrifício, estava resolvido. Bastava pecar, matar um animal e estava perdoado. Aquilo ali, irmão, era uma sombra do que estava por vir. Sabe quando você está caminhando, que vem a sombra na frente, a sombra chega e depois a pessoa chega. Exatamente. Aquele sacrifício, aquele conjunto de leis, de dogmas, estava chegando. Apareceu primeiro, mas depois chegou o Cristo, que era o cumpridor de todas elas. Então é necessário nós vivermos em acordo com o ensinamento bíblico, para que nós não vivamos enganados. Porque, irmãos, o que tem de igreja que prega o contrário da Bíblia e as pessoas aplaudem, fazem festa, não é brincadeira. Porque o coração do ser humano, ele quer show, ele quer ver milagres, ele quer ver sinais, ele quer ver prodígios, para dizer que Deus está ali. Mas o pastor bem disse que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E o que aconteceu com Estevão cheio do Espírito Santo ali? Ele falava das coisas de Deus, ele apontava para o Messias, e estava cheio do Espírito Santo. Mas ele não pulava nem gritava. Ele tentava levar uma palavra de arrependimento para aqueles corações.
E o que aconteceu naquele momento, naquele cenário ali, em que Paulo estava em pé, onde Estevão faleceu aos seus pés? Havia duas situações hipotéticas. Ou os corações se abriam para receber a verdade, ou se fechavam e se iravam contra aquela verdade. E foi o que aconteceu com os fariseus. Quanto mais Estevão falava da verdade, mais eles ficavam com raiva. Porque a verdade de Deus para o mundo é mentira. Nós vivemos uma inversão de valores. Nós vivemos no mundo de cabeça para baixo, onde a mentira prevalece. Se você falar da verdade de Jesus para determinadas pessoas, você é taxado como um mentiroso. Você é lunático. Você não tem conhecimento, não tem estudo. Você é um alienado. Isso sim tem se tornado grave, irmãos, na nossa geração também, e não diferente da de Paulo. E ele continua dizendo. Paulo pergunta, eles não ouviram? Sim, de fato ouviram sim. O som saiu em toda a terra, e as palavras até os confins do mundo. Mas eu digo, no 19, Israel não soube? Aí Paulo faz aquela pergunta assim, mas eles não souberam disso não? Eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus? Eles não sabiam que Jesus morreu e ressuscitou? Porque a Bíblia estava falando sobre isso, que ele viria, Deus mandaria o seu Filho, morreria em nosso lugar, e ele ressuscitaria para resgatar o seu povo. Eles não sabiam? Sim, sabiam sim. Eles ouviram falar sobre isso, mas não acreditaram. Não creram. Não creram nessa pregação. E aí, por que eles não creram? Aí Paulo usa o profeta Moisés. Ele diz, vou provocar ciúmes com aqueles que não são povo e com a nação insensata vou provocar a ira. Ele está usando Deuteronômio 32. Quando Deus fala assim, esse povo me rejeitou, então eu vou usar um povo que não é povo, uma nação que não é nação, um povo que nunca ouviu falar de mim, que não conhece nada, para me adorar. Para mostrar para esse povo que não é questão de conhecimento, que não é questão de inteligência, não é questão de poder compreender ou não. Porque esse povo judeu, gentil, nunca ouviram falar da lei. Esse povo não sabe nem o que é sacrifício, não sabe o que é guardar o sábado, não sabe o que é circuncisão. E eu vou chamá-los. E ele continua. E no 21, no 20 ele diz, mas Isaías é mais corajoso e diz, eu fui achado pelo povo que não me buscava, eu fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Então, Paulo agora ele usa o profeta Isaías e Moisés para mostrar para o povo judeu que na lei que eles tinham conhecimento, tinham decorado, estava falando a respeito dos gentios. Desse povo que não era judeus, que Deus iria chamá-los, iria adotá-los para provocar ciúme nesse povo. E ainda assim eles não receberam. Ainda assim eles não aceitaram. Ainda assim, entre aspas, eles não entenderam. Não entenderam por quê? Porque não ouviram? Ouviram. Não entenderam porque não compreenderam? Compreenderam. Mas é o coração duro. É o coração insensato. É o coração fechado, assim como o coração de Faraó. Não precisava falar mais nada para Faraó, que existia aquele Deus poderoso na terra, porque os milagres que foram feitos por Deus lá no Egito eram irrecusáveis de ser compreendidos, irmão, não tinha como. Mas a pessoa, quando tem um coração fechado, não adianta. Ela não aceita os milagres de Deus. Agora, para você ter uma ideia, quando o coração do homem ele está preparado por Deus e já se faz morada do Espírito Santo, basta um louvor. Basta o nascer do sol. Basta o desabrochar de uma flor. Você vê as maravilhas, você vê a mão de Deus. Porque lá nos Salmos fala sobre isso. Lá na carta de Romanos, capítulo 1, fala sobre isso. A natureza, ela diz que existe um Criador. Há uma perfeição em tudo. Tudo, irmão, funciona de uma maneira sincronizada para que haja vida no nosso planeta.
Vocês já observaram que desde quando Deus fez o mundo, a palavra dele nunca faltou? Nunca falhou? Ele falou, vou deixar para vocês como mantimento as plantas, os vegetais, animais. E toda planta, ela dá o seu fruto na sua época. Desde que o mundo é mundo. Os animais, eles se procriam. Entra ano e sai ano, décadas, milênios, nunca parou. Porque a palavra de Deus tem poder. Então, quando a palavra de Deus diz que para que nós possamos entender a mentalidade de Deus, só se nós formos chamados por Ele, que Ele vai dar essa compreensão no meio do seu coração. E nós não podemos culpar o irmão por não ter isso, mas também nós não podemos viver da maneira que ele está vivendo. Nós temos que ser vigilantes em tudo. Essa é a palavra de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. E no verso 21, Paulo, ele provoca mais a ira dos judeus quando ele diz que o povo judeu, a vida inteira foi teimoso, irmão. A vida inteira ele teve um coração duro, desde a época de Abraão. Vocês conhecem todas as histórias. O povo sempre desobediente, sempre difícil. Deus falava uma coisa e eles faziam outra. Não case com povos de outras nações porque cultuam falsos deuses. Você vai trazer isso para dentro de casa e a nova geração vai aprender coisa errada. Pois o povo ia lá e fazia. Não existe outro Deus fora o Deus criador de todas as coisas. Mas eles teimavam. Não por falta de palavra, não por falta de correção. Quantas vezes o povo judeu sofreu na mão de outras nações? E Deus usava desse meio para castigar sim as pessoas, para despertar as pessoas. Mas nem todos eram despertados, irmãos. As pessoas querem botar a culpa do mal do mundo em Deus. Mas mal compreendem que esse é o antídoto, é o remédio que Deus tem para despertar o seu povo. Que vive numa idolatria terrível. Que vive disperso. De toda aquela nação que passou em êxodo no deserto quando saiu do Egito, irmão, uma grande maioria morreu. Não chegou à terra prometida. É isso que Paulo está falando. Será que não estão ouvindo o evangelho em nossos dias? Sim, nós estamos pregando o evangelho. Deus tem permitido que todas as quintas-feiras nós demos estudos aqui. Todos os domingos nós temos lido o evangelho, mostrado para o povo a palavra de arrependimento. É como diz lá em Marcos. Marcos diz, os judeus espantados, a palavra de arrependimento também chegou até os judeus. Então, irmão, creia numa coisa. A palavra é para arrependimento. É para libertação. Libertação da mentira, do falso evangelho, dos falsos profetas, do sistema do mundo enganoso. Nós não somos chamados por Deus para sermos ricos e bem abençoados dessa terra, não, irmão. Não é pelo fato de você ou eu sermos dizimistas fiéis que nós temos preferência na fila. Isso é uma obrigação minha e sua, sermos fiel a Deus. Porque primeiro Ele foi fiel. A fidelidade de Deus tem soado de páginas a páginas dessa Bíblia. Ele tem mostrado sua fidelidade com o povo que Ele escolheu. E esse é um ponto importante. O povo que Ele escolheu. Não o povo que o escolheu. Nós não temos capacidade para escolher Deus coisa nenhuma. Quando nós pensamos isso no nosso coração, que nós que escolhemos a Deus, nós não sabemos quem é Deus. Nós desconhecemos a grandeza de Deus. Quando se diz que Ele é o que é, que Ele sempre existiu e sempre existirá, que todo o universo foi feito por Ele, o tempo foi feito por Ele, Ele não cabe dentro do tempo, nem dentro do universo, porque Ele está muito além de tudo isso. Quando nós falamos sobre isso, nós temos que compreender que é sobre esse Deus que nós estamos falando. Não Deus criado em ensinos mentirosos, de falácias humanas, em que criam sistemas religiosos para manipular grandes massas. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa para você, e é triste de dizer.
É triste. Mas as pessoas hoje, elas não querem saber de igreja de verdade. A grande maioria. Elas não querem saber do evangelho verdadeiro. Elas não querem. Elas querem participar de igrejas que os vejam como cidadãos, que dê posições para eles, que eles sejam vistos e notados, que eles sejam homenageados, que eles sejam honrados. A depender do tamanho do seu dízimo, você vai ser benquisto. A depender do seu grau social, da sua posição social na igreja, você tem um grau de maior relevância dentro da igreja. Infelizmente é assim. E as pessoas gostam disso. As pessoas gostam de igrejas departamentalizadas, onde há grupos de senhores, de senhoras, de jovens, de crianças, há eventos, há show, há apresentação. É isso que eles gostam, irmão. O ser humano gosta disso. Ele não quer entrar numa igreja em que fala que você é pecador, não. Que você está errado, que você tem que vigiar o tempo todo. Que a sua carne está o tempo todo querendo errar. Que a nossa língua é cheia de veneno. Eles não querem ouvir isso, não. Eles querem se abraçar. Eles querem fazer redes sociais. Olha o sistema religioso que foi montado em Israel na época de Jesus. Com os fariseus, com os saduceus, com os escribas. Aquele era um sistema religioso mundano. Em que as pessoas queriam ser respeitadas. Em que as pessoas queriam ser notadas como senhores, como mestres, como instrutores da lei, como guardiões da lei. Mas quem era a lei? A Bíblia diz que a lei é Cristo. Então eles querem guardar a lei e desprezam o Senhor da lei, o Senhor do sábado. Esse é o ser humano sem Deus. Eu vos dou autoridade. O ser humano também não entendeu que a autoridade era essa. Não era para dominar sobre as pessoas. Não era para se auto-elevar, se auto-eleger. É para dominar o seu corpo. É para dominar a sua vontade. É para quebrar a vontade do pecado no seu coração. É para se prostrar diante de Deus. Esse é o poder que Deus te deu. Porque o homem, sem esse poder, sem autoridade, ele não consegue reconhecer que Deus é Deus. Ele não consegue compreender que ele é nada sem Deus. Não bastasse Paulo mostrar para os judeus que Isaías falou de Jesus, que Moisés falou de Jesus, falou que dos gentios, que ele ia levantar um povo, ia provocar ciúme. Eles não entenderam nada disso não, irmão. O coração estava fechado. Ele estava fechado com o sistema do mundo. E Jesus não foi lutar contra o sistema do mundo. Eu quero que você entenda isso. Jesus não foi bater de frente com os judeus, com os fariseus, para provocar a ira deles, não. Jesus simplesmente não se calou diante da mentira. Por quê? Porque ele conhecia a verdade. E se você não conhecer a verdade, você vai confrontar a mentira com o quê? Jesus diz, eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades, eu sou a verdade. O caminho. Mentira. Se diz que existem vários caminhos que levam a Cristo, é mentira. Só existe um caminho. E ele é o caminho. Então nós devemos andar nas suas pisaduras, nos seus caminhos, nos seus conselhos. Paulo, fariseu, foi convertido ao cristianismo porque ele foi chamado. Porque também ele era religioso, ele conhecia do que ele estava falando, ele conhecia das falas de Isaías, ele conhecia das falas de Moisés, mas também não tinha compreendido. Até que o Senhor apareceu para ele em Damasco e tirou as escamas dos seus olhos. Tirou aquele coração duro, que não entrava nada, de dura cerviz, de pedra, e colocou um coração de carne. Aí tudo caiu sobre o seu coração. Aí tudo ficou claro. Aí ele pegou o Velho Testamento e falou, meu Deus, estava falando desse Cristo. Miserável homem que eu sou. Coitado de mim. Por isso que ele pegou a sua vida e acabou com ela todinha levando o evangelho, irmão.
Porque quando a verdade ela entra no coração do homem, nada é capaz de afastar ela de Deus. Nada é capaz. Estevão não negou a Deus, mesmo sendo apedrejado em meios religiosos, porque ele poderia muito diferente. Não, tudo bem. Eu respeito a opinião de vocês, eu vou embora então. Não. Estevão foi chamado para isso, para defender a verdade. Pedro, quando foi crucificado, ele falou, não, tudo bem, eu vou negar Jesus, eu nego, depois eu vou pregar em outra cidade. Não. Ele falou, não tem como eu negar. Essa verdade absoluta do meu coração, não tem como. Vocês podem me matar, mas eu não posso negar. Porque a verdade já tinha entrado no coração dele. E quando a mentira entra no coração das pessoas, só a verdade pode limpar essa mente. Só a verdade pode limpar esse coração. A verdade é Jesus, irmão. É Jesus morto lá na cruz e ressuscitado. Ele morreu porque veio para isso, tomar o meu lugar e o seu, e foi ressuscitado porque foi aceito por Deus. Esse sacrifício foi aceito. Nós fomos perdoados. Nós fomos sarados. Nós fomos comprados. Nós fomos resgatados. E essa é a boa notícia que nós pregamos na igreja. Jesus nos comprou. Jesus nos resgatou. Essa semana eu vi um grande estudioso, cientista, até compartilhei com alguns irmãos, irmão Franklin, um cientista brilhante. Irmão, é inegável negar a existência de Jesus, é inegável negar a existência de Deus. As pessoas vão viver a vida toda, uns tentando negar a existência de Deus, Jesus, e outros se submetendo à vontade de Deus. Pelo fato de nós não sabermos quem foi regenerado, quem Deus escolheu, nós pregamos a verdade, o Evangelho. Esse é o nosso papel. E que nossos pés sejam formosos, irmãos, a levar a verdade. E o perigo não está no pé ser formoso e levar a verdade. O perigo está no pé que não leva à verdade, que leva à mentira. É um peso, uma responsabilidade, irmão, todas as vezes que um homem é chamado para levar o Evangelho de Jesus, porque ele vai ser julgado por tudo que ele falar. Ele vai ser julgado por tudo que sai da boca dele. E Paulo conhecia o peso dessa verdade. É por isso que Paulo diz que ele aprendeu a viver de todas as formas, sendo humilhado, passar fome, sede, frio, apanhar, ficar preso, mas não negar a verdade, porque ele sabia o peso de falar a verdade. Não tem como, irmão. Não tem como. Se a verdade entrou no seu coração, se você sabe que de fato é Jesus, se você sabe que existe um Deus criador de todas as coisas, e todos nós vamos prestar conta a Ele. Todos nós. E você é um nascido de novo. Você não consegue negar essa verdade, porque ela já está no seu coração. O Espírito Santo já habitou no seu coração, já fez morada. Por mais que o seu corpo te convide a pecar todos os dias, o Espírito Santo convence o seu espírito de que está errado. Então, dê vazão à voz do Espírito, dê ouvido à voz do Espírito, resista ao mal, resista à tentação. Não acredite em nada que esteja fora da Bíblia. Não acredite que existe outra forma de chegar a Deus, porque não tem. Não tem outra forma de chegar a Deus. Olha o que Paulo diz. Israel, no 21, todo dia eu estendia minhas mãos a um povo desobediente e rebelde e contradizente. Todos os dias. Todos os dias Deus fazia milagres, Deus levava a palavra, Deus levava o ensino, e o povo era rebelde, era teimoso, era duro a serviço, orgulhoso. Era um povo difícil de ensinar. Mas eu não falo Israel como nação, ou como Israel de Deus, mas como nação. Da mesma maneira os gentios. Nós pregamos o Evangelho a todas as criaturas, porque essa é uma ordenança do Senhor. Nós devemos pregar o Evangelho e acreditar de que o Evangelho, ele vai fazer o papel dele, despertar aquelas pessoas que precisam ser despertadas. Paulo, mesmo sendo judeu,
ele compreendeu que Deus não tinha se afastado do povo judeu, mas ele tinha os seus escolhidos. Ele tinha chamado um povo para si. E Paulo era um deles. Vocês lembram no capítulo 9 que Paulo ficava triste? Paulo se entristeceu porque o povo judeu não compreendia isso. A mesma coisa quando você fala de Deus para uma família, para um amigo. Dá uma tristeza, irmão, no coração. Quando você conhece a verdade de Jesus, você quer que a pessoa compreenda também. Mas, irmão, acalma o seu coração. Isso não depende de mim nem de você. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Eu quero encerrar aqui, irmão, fazendo alguma observação. A mensagem de Deus, do Evangelho, irmão, não é questão de compreender. Não é questão de intelectualidade. Se fosse assim, o povo gentil, que não tinha instrução alguma na lei, não seria chamado. Se fosse assim, só os instruídos, estudados, os doutos não receberiam Cristo. Não se trata de conhecer, de ser inteligente ou mais ou menos. Não se trata disso. Se trata de ser chamado. Porque quando ele chama, ele capacita a pessoa para compreender. Isso é uma questão de desobediência da verdade de Deus. Um coração de dura serviço, desobediente, rebelde. O coração do ser humano, irmão, ele sempre foi teimoso, sempre foi rebelde. Como o pastor gosta de dizer, aqueles que foram domesticados, esses sim, foram preparados para receber a palavra de Deus. Nós que compreendemos que a palavra de Deus é o caminho para a salvação, irmão, nós temos que nos deleitar nessa mensagem. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, nós não devemos discutir nem perder tempo com o pecado. Nós não podemos, não devemos nem olhar para o pecado. Vira para o outro lado. Porque o pecado, ele está tentando nos assediar o tempo todo. Sendo cristão ou não. Como um banquete, né? Está o tempo todo posto à mesa. Nós devemos resistir e fugir da aparência do pecado. E a aparência do pecado sempre vai ser boa aos nossos olhos. Sempre. Geralmente é o que a gente quer. Que o corpo quer. Nós temos que fugir. A obrigação não é de Deus de tirar o pecado de frente da gente, não. A obrigação é nossa de correr. Assim que Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, seja enérgico. Se tua boca te faz pecar, seja enérgico. Cala a boca. Fecha o bico. Sai de perto. Tu vai discutir? Sai. Fugir da aparência do pecado. E outra coisa para encerrar. Só há uma forma, irmão, da gente trabalhar isso na nossa mente. Ter essa força que eu acabei de falar, de resistir. É ter a espada de Deus na mão. É a palavra de Deus. É a instrução do cristão. Porque todas as vezes que você passar por algum tipo de tentação, de fraqueza, e você tiver convivência com a palavra, conhecimento da palavra, ou seja, ouvindo ou lendo, o Espírito Santo vai lembrar para você, vai lembrar na sua mente naquele momento, alguma coisa que a Bíblia te ensinou que desagrada a Deus. E você, sim, vai ter o arbítrio de pecar ou não. Porque em relação à salvação, nós não participamos não. Mas nas escolhas de pecar ou não, é nossa responsabilidade. Leia a palavra, escute a palavra, viva pela palavra. Quando você for tentado, for experimentado, lembre da palavra. Não importa, assim como Jó, estando numa vida estável e tranquila, e estando passando por provação, ele não abriu mão da palavra. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque a palavra diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. A equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
Só um momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele venci o homem, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe, Ele é Deus. Se curar, for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente nele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se deixar, continua sendo Deus. Sabe, Ele é Deus. Se curar, eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Sabe, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queremos só agradecer, a Deus por mais essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de crescer no conhecimento e entendimento da sua verdade. Agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Júnior, que Deus continue abençoando a vida do pastor, dando entendimento, crescendo através das instruções do Espírito Santo, para que continue levando a palavra, o evangelho do Senhor, tanto ao coração dele, quanto aos nossos corações. Que Deus continue fortificando o pastor Júnior. Deus abençoe sua vida. E quero agradecer também a cada um dos irmãos que estiveram conosco nessa noite, aos que também ouviram e ouvirão posteriormente. Lembrá-los, irmãos, que todas as quintas-feiras, às 20 horas, nós temos estudo na igreja, estudo aqui na quadra 10, lote 15, no setor oeste do Gama. A igreja é o Caminho, comunidade cristã, está sempre de portas abertas para receber todos quantos queiram ouvir a voz, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, pastor Marconel tem trago
né, as mensagens a respeito das doutrinas. Estamos na doutrina da soberania de Deus, né, e tem sido de grande valia para nós, crescimento, né, no conhecimento, conhecer o ser de Deus, a sua soberania, o seu poder, né, quem tiver perdido, nós temos as gravações também no feed, né, do Instagram, que os irmãos possam acompanhar também tranquilamente. Não perca, irmão, se você tiver oportunidade, mesmo se não tiver a oportunidade de vir à quadra 10, lote 15, aqui no setor oeste do Gama, né, toda vez que puder será bem-vindo, mas não deixe de ver posteriormente para poder crescer também no conhecimento. E todos os domingos, às 18 horas, nós também estamos aqui com o culto, né, o culto da semana, glorificando ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, finalizar o culto nessa noite, agradecendo a Ele, agradecendo ao Espírito Santo que tem testificado em nossos corações a verdade, agradecer pela oportunidade de iniciarmos a semana, né, ouvindo a palavra do Senhor e louvando a Ele em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, queremos somente te agradecer, Pai. Te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado por cada palavra aqui ministrada, meu Deus. Obrigado por cada louvor aqui entoado. Que tudo isso, Pai, tenha glorificado a Ti e não aos nossos corações. Que tudo isso, Pai, tenha sido recebido por Ti, Pai, como um culto racional, uma oferta agradável a Ti. Porque o nosso único intuito, Pai, é glorificar o Teu nome e engrandecer a Ti verdadeiramente. Mas também, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, somos agraciados pela Tua misericórdia de ouvir a Tua palavra, crescer no Teu entendimento, ser fortificado tanto no coração, na mente, pelo Espírito Santo, para podermos viver, Pai, neste mundo, no mundo que jaz no maligno, mas onde tem um remanescente Seu, onde tem um povo Teu, um povo eleito, escolhido, um povo que é filho, um povo que é co-herdeiro com Cristo Jesus. E este povo, Pai, clama por Ti diuturnamente. Nós estamos aqui, Pai, clamando a Ti em espírito e em verdade, engrandecendo o Teu nome e Te pedindo, nos dê força para resistir o mal, resistir o nosso próprio coração, resistir às ciladas do inimigo, fugir da aparência do mal, às astúcias de Satanás. Que nós possamos, Pai, viver uma vida regrada na Tua palavra, no Teu Espírito, sendo fortificada e fundamentada pelo Teu poder e pela Tua verdade. Te peço, Pai, que nos dê também, Pai, sabedoria para crescer no Teu conhecimento, no Teu entendimento. Nos dê, Pai, a revelação pelo Teu Espírito Santo para que nós possamos a cada dia mais estar maduros na Tua palavra. Ser maduros e não ser como crianças infantis, vivendo somente sendo rasos na fé, mas que nós possamos crescer a cada vez mais que nós congregarmos, que nós entoarmos louvores, que nós pregarmos a palavra e ouvirmos a palavra, crescer sendo maduro na Tua verdade, para que nós possamos a cada dia mais, Pai, ser praticantes do Teu poder e do Teu evangelho. É isso que eu te peço, Pai. Nos dê uma semana abençoada debaixo das Tuas mãos potentes. Proteja cada um, Pai, de acordo com a Tua vontade, nos dando força, discernimento e principalmente sendo guiados pelo Teu Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Está finalizado, irmãos, no nome de Jesus.